umas 5, 6 horas para carregar o vídeo. E o que mais importa aqui é o que eu falo, não o que se vê. E uma das coisas que eu queria falar hoje é sobre o quão ligado você está no mundo físico, quão preso nas coisas materiais você está. E eu não falo de consumismo, nem de necessidade de afeto, nem tampouco de necessidade de ter cada vez mais. Mas qual que é a sua ligação com o mundo imaginativo? Quão grande é a sua capacidade de pensar? E é aí que você começa a analisar a sua capacidade de se abstrair do mundo das coisas e passar a se interligar mais com o mundo da imaginação. Quando você lê um livro, você começa a organizar e a entender aquilo que você é. Então, pegando qualquer romance, você o lê e na primeira parte as pessoas não começam a entender qual que é o real daquilo, por que você lê um livro. E muitos acreditam que é simplesmente para se entreter, para aumentar o vocabulário, mas no final das contas, a real necessidade e o real propósito ao se ler um livro é se encontrar ali dentro, perceber o quanto de si existe ali. Então começar a mapear os seus pensamentos de uma forma que você, se antes não conseguia elaborar uma frase completa, agora você consegue tanto construir uma frase completa, quanto pegar um raciocínio que antes era truncado e agora você consegue o estruturar por completo e fechar uma sequência de ideias. E no final das contas, ali você consegue começar o seu separamento, a sua separação do mundo físico. E então as coisas materiais, elas não só passam a não ter tanto sentido na sua vida, quanto elas não te complementarão tanto quanto o mundo das ideias. Então você vê esses grandes escritores, grandes pensadores, grandes filósofos e se pergunta: por que uma pessoa dedicaria a vida inteira a alguma coisa sem perspectiva de lucro, sem poder imaginar que vai ficar rico em um determinado dia? Por que alguém faria isso? É simples, há uma vontade inata nessas grandes mentes de produzirem, uma necessidade natural de imaginar um futuro que não chega. E além disso, pelo que eu tenho percebido, há quase um pensamento constante de uma inferioridade em si. Então sente-se então a necessidade de se complementar, de vencer a si mesmo todos os dias. Então, pare para se perguntar, quão ligado ao mundo físico você está? Quão preso no mundo das coisas? E qual é o tamanho da sua imaginação? As músicas que você ouve, os livros que você lê, as roupas que você veste, você já deve ter percebido que há diferenças brutais entre uma pessoa e outra, e as roupas que ela decide usar, o método de vida que ela decide viver, e acaba que o mundo físico a que ela se assemelha é uma representação viva daquilo que está no inconsciente dela, daquilo que ela é. Então, passe a observar aquilo que você se junta, aquilo que você tem uma aproximação, e observe quão próximo do mundo físico você está e qual que é o seu projeto de vida para o futuro. Porque a gente acredita que o futuro está chegando, acreditamos que temos que fazer alguma coisa para o amanhã, temos que fazer alguma coisa para melhorarmos a nossa renda, mas no final das contas, esquecemos que não sabemos o que ocorre depois da morte e não sabemos o que ocorre antes da vida. E ficamos nesse meio espaço. Esse espaço em que não lembramos o que ocorria antes de nascermos e provavelmente nunca saberemos o que ocorre depois da vida. Então o que nos resta é especular. Simplesmente especular, imaginar. E é a imaginação que move o mundo, não é simplesmente a vontade de ter lucro, a necessidade de ganhar cada vez mais, mas o engrandecimento de espírito, a aproximação com si mesmo, a capacidade de se conhecer. E é ali que está o nosso crescimento,
como você vai crescer, não naquilo que você ganha, porque na medida em que você vai adquirindo cada vez mais bens materiais,